Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Harrison tinha 67 anos. Seus cabelos, antes grossos e pretos, agora eram de um cinza prateado, ondulando suavemente em torno de seu rosto envelhecido. Cada ruga, cada traço parecia contar uma história, histórias de trabalho árduo, desafios superados, amizades forjadas ao longo do tempo. Seus olhos azuis profundos refletiam a sabedoria de uma vida dedicada à família, à comunidade e a uma paixão de longa data, automóveis. Por mais de 20 anos, James foi cliente fiel da Harrison Motors, a concessionária fundada por seu pai e seu tio naquela pacata cidade de Ohio. Este lugar não era apenas um negócio. Era uma instituição familiar, um pilar da comunidade. O letreiro de neon acima da fachada de tijolos vermelhos simbolizava mais do que apenas carros novos ou usados. Ele personificava um legado, um vínculo que atravessava gerações. James conhecia cada canto do showroom, o nome de cada funcionário e até mesmo as pequenas histórias associadas a cada modelo em exposição. Quando chegou, não era apenas mais um cliente, era um membro da extensa família Harrison Motors, alguém que foi recebido com carinho e respeito. Mas, ao longo dos anos, algo mudou. Lentamente e imperceptivelmente no início, depois de forma flagrante nos últimos tempos. A cada visita, James sentia um distanciamento crescente. Os vendedores mais jovens, ávidos por números e obcecados por resultados imediatos, pareciam vê-lo como um obstáculo em vez de uma vantagem. Seus cumprimentos educados eram frequentemente recebidos com olhares desconfiados ou respostas precipitadas, como se preferissem se concentrar nos clientes mais jovens que, aos olhos da gerência, eram mais promissores. Um dia, ao entrar no showroom, James notou que um vendedor, imerso em uma conversa com um grupo de jovens, desviou o olhar quando ele se aproximou. Outro, ocupado enviando uma mensagem no celular, nem sequer levantou o olhar. Mais de uma vez foi interrompido ou evitado, como se tivesse se tornado invisível. Essa indiferença, embora lhe partisse o coração, não lhe despertava raiva ou amargura. James era um homem calmo e digno, forjado por anos de paciência e integridade. Mas a cada partida, levava consigo um toque de tristeza, um sentimento de abandono que lhe era estranho. Numa tarde de outono, ao passar pela vitrine, seu olhar caiu sobre um cartaz colocado desajeitadamente em um canto. Harrison Motors à venda. Oportunidade única. Ligue para 555-4789. O papel amassado parecia quase insignificante, mas para James, era uma faísca na noite. Uma mistura de emoção e determinação o invadiu. Era como se o destino lhe desse uma última chance, de resgatar o que sempre fora o coração pulsante de sua família e de trazer de volta à vida aquele lugar que tanto lhe dera. Durante meses ele refletiu, consultou amigos próximos, fez cálculos cuidadosos, ponderando todos os riscos. A dúvida às vezes surgia, mas a chama da esperança nunca se apagava. Finalmente, ele tomou a ousada decisão de tentar o impossível. Comprar a concessionária que ainda levava seu nome, mas que agora era apenas uma sombra do que era antes. Conhecer o atual proprietário foi um choque por si só. Cal Benson, um empresário frio e distante, sem nenhuma conexão ou respeito pela comunidade local, era o oposto de James. Cal havia comprado a Harrison Motors 5 anos antes, com a clara intenção de maximizar os lucros em detrimento de todos os outros valores. Sob sua liderança, a concessionária havia se tornado uma máquina implacável, focada apenas no lucro imediato, esquecendo-se das raízes e da alma do negócio. As negociações foram longas, difíceis e por vezes tensas. Cal, desconfiado, via James como nada mais do que um velho com sonhos ingênuos. Mas à medida que as discussões avançavam, o respeito que James inspirava na comunidade e seu compromisso sincero com a empresa tornaram-se argumentos poderosos. Ele não queria apenas comprar um negócio, ele queria restaurar uma família. Após semanas de negociações, contrapropostas e reuniões, o acordo foi finalmente fechado. James Harrison assumiu com sucesso as rédeas da Harrison Motors. Uma nova era poderia começar, a do retorno aos valores humanos e ao respeito. Na manhã seguinte, um silêncio incomum pairava sobre a grande sala de reuniões da Harrison Motors. Os funcionários, cerca de 30 pessoas, reuniam-se intrigados, nervosos, alguns cochichando entre si. James Harrison, calmo e ereto, entrou na sala. Seu olhar percorreu lentamente a reunião. Ele reconheceu facilmente vários rostos, alguns que já vira muitas vezes ignorantes, outros quase o desprezando. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, respirou fundo e então falou com uma voz clara, calma, mas firme. Senhoras e senhores, tenho um anúncio importante a fazer.
A partir de hoje, a Harrison Motors é minha novamente. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns trocaram olhares surpresos, outros ergueram uma sobrancelha incrédula. James continuou. Estou aqui para recolocar esta empresa nos alicerces certos, aqueles que meu pai e meu tio construíram décadas atrás. Alicerces construídos com base no respeito, na escuta e num compromisso sincero com cada cliente que entra por nossas portas. Então o tom de sua voz tornou-se mais profundo, mais determinado. Mas há uma condição. Aqueles que não compartilham esses valores, respeito, dignidade e verdadeiro atendimento ao cliente, agradeço o tempo que passaram aqui, mas não posso continuar com vocês. O silêncio tornou-se pesado, quase sufocante. Alguns funcionários trocaram olhares chocados. Outros, magoados, levantaram-se resmungando, incapazes de entender por que o homem que eles ignoravam, às vezes desprezavam, havia se tornado seu chefe, e pior, porque ele os estava demitindo. Jéssica, uma jovem vendedora com a voz trêmula, ousou falar. James, estamos fazendo nosso trabalho, estamos atingindo nossas cotas. Por que essa mudança repentina? James respondeu gentilmente, mas com firmeza. Cumprir cotas é bom, mas não basta se você esquecer o mais importante. Tratar as pessoas com humanidade. Se isso parece muito exigente, é melhor ir embora. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, alguns curvando a cabeça, outros cerrando os punhos. Mas James permaneceu impassível. Ele sabia que aquele momento era crucial. Ele não queria apenas uma concessionária lucrativa, queria um lugar onde cada cliente, jovem ou velho, rico ou pobre, se sentisse valorizado e ouvido. Nos dias que se seguiram, as saídas se sucederam. Os corredores da concessionária, antes movimentados com discussões às vezes superficiais, tornaram-se estranhamente silenciosos. James reservou um tempo para se reunir individualmente com os que permaneceram, explicando sua visão, seus valores e, acima de tudo, seu compromisso com a reconstrução da Harrison Motors. Mas ele logo recrutou uma nova equipe. Ele buscou talentos entusiasmados entre os jovens da cidade, mas, acima de tudo, pessoas de mente aberta e atentas. Organizou sessões intensivas de treinamento focadas em escuta ativa, paciência e respeito mútuo. Esses jovens recrutas estavam ansiosos para aprender e se envolver em um projeto que ia além de simples negócios. O próprio James retornou ao trabalho com energia renovada. Passou horas no local, conversando com cada cliente que chegava, tentando entender suas necessidades, suas hesitações e até mesmo seus medos. Ele havia se tornado um mentor e um exemplo vivo para sua equipe. Aos poucos, o espírito da Harrison Motors renasceu. Os clientes, sentindo essa mudança genuína, retornaram, alguns até trazendo amigos ou familiares. Os sorrisos voltaram a florescer, os apertos de mão voltaram a ser calorosos. A concessionária recuperou seu lugar não apenas como empresa, mas também como um lugar de confiança e respeito. E James Harrison, apesar da idade, sentiu-se vivo novamente, levado por esse renascimento que ele havia sido capaz de iniciar. Um triunfo da humanidade sobre a frieza do lucro. A princípio, a notícia da aquisição da Harrison Motors por James Harrison causou comoção na pequena cidade de Ashford, Ohio. Muitos o viam como velho demais, um idealista enraizado em uma era passada, incapaz de acompanhar o ritmo frenético dos negócios modernos. Não faltaram críticas. James? Ele está apenas perdendo tempo. Ele não entende a nova economia. Aquela concessionária está morta, é melhor ele fechá-la. Mas James, destemido, confiou no que sabia fazer de melhor, paciência, dignidade e, acima de tudo, respeito pelos outros. Lentamente, muito lentamente, algo imprevisível começou a acontecer. Clientes regulares, que haviam abandonado o showroom em busca de outras concessionárias mais modernas, começaram a retornar. Eles conversaram com as pessoas ao seu redor sobre esta concessionária onde, finalmente, se sentiram vistos e ouvidos. Sobre este vendedor que se dedicou a entender suas hesitações, sobre este gerente que os ligava pessoalmente após cada compra para garantir sua satisfação. A reputação da Harrison Motors estava mudando. O boca a boca se espalhou e clientes de cidades vizinhas começaram a chegar, atraídos por essa experiência rara em um setor onde velocidade e números haviam suplantado o capital humano. A concessionária prosperou. Os números certamente melhoraram, mas mais importante, a atmosfera mudou. O showroom se tornou um local de troca, confiança e sorrisos genuínos. Os vendedores jovens e motivados encontraram significado neste trabalho que os sustentava todos os dias. Enquanto isso, os ex-funcionários demitidos, aqueles que haviam sido dispensados sem cerimônia, tiveram que enfrentar a dura realidade do desemprego.
Alguns, envergonhados ou amargurados, voltaram à porta de James, na esperança de uma segunda chance. Mas James permaneceu firme, inabalável em seus valores. Respeito e dignidade não podem ser ensinados àqueles que se recusam a ouvir, ele costumava dizer. Um dia, em uma reunião pública organizada pela Câmara de Comércio da cidade, um antigo vendedor da época de Carl Benson ousou fazer-lhe a seguinte pergunta, com a voz trêmula entre a raiva e a tristeza. Por que nos mandaram embora? Não poderíamos ter mudado? James olhou para ele gentilmente, ciente da dor por trás daquela pergunta. Eu não queria arruinar vidas, mas precisava ser honesto. Você teve anos para entender que esse negócio exige mais do que vender carros. Exige amar as pessoas, respeitá-las e ouvi-las de verdade. O que eu fiz foi mostrar a esta comunidade que todos merecem ser vistos, ouvidos e tratados com humanidade. Esse é o legado da Harrison. Seguiu-se um silêncio significativo. Alguns assentiram, outros mantiveram o olhar baixo. Mas todos entenderam que aquela decisão, por mais difícil que fosse, era uma escolha de coração e princípios. Naquela noite, sentado em seu escritório com suas amplas janelas com vista para a cidade, James observou o logotipo da Harrison Motors brilhar ao pôr do sol. Pensou em seu pai, em seu tio e em todos aqueles que construíram esta concessionária com base na confiança e na lealdade. Um sorriso sereno surgiu em seus lábios. Não se tratava apenas de uma vitória comercial. Era uma vitória da humanidade sobre a indiferença. James sabia que tinha dado mais do que apenas uma concessionária de carros. Ele tinha dado à sua cidade um pedaço de alma, uma lição de humanidade que o tempo não havia apagado.